Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira, para poder fazer com que a obra de Deus seja contínua. A gente não pode parar, né? Não se pode parar. Quando você começa uma coisa com Cristo, ela não para. Porque é como se fosse você entrou num trem ou num foguete, que o final da linha é só o céu. Porque quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é um cidadão celestial, cidadão dos céus, que a Bíblia diz. Então, se você é um cidadão dos céus, o final da linha é onde? É o céu. Não tem por onde parar. Então, não tem uma estaçãozinha? Tem estações. Tem estações, você pode parar e saltar. Mas é suicídio. Porque a vida eterna está nesse trem que você pegou, nesse foguete que você vai parar somente quando Jesus chegar. Então, é por isso que nós amamos esse Deus. E no Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler aqui alguns versículos que traduz isso para nós, né, nessa. Então, primeiro eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Pai, a nossa vida, Pai, a nossa caminhada cristã, porque dependemos exclusivamente do Teu Espírito Santo e de nós também, né? São duas vertentes. Eu preciso estar no Teu caminho e o Senhor está me conduzindo através do Espírito Santo de Deus. Portanto, Senhor Deus, fala conosco nesta noite, traduz para nós esse texto que nós vamos estar começando a ler. Amém? Então, amados, aqui é João capítulo 8, né? No versículo 32. João capítulo 8, no versículo 32, diz o seguinte: somos descendência de Abraão e jamais... Perdoe. 32, 31 e 32, diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo de coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então, é fundamental a gente primeiro ver o versículo 31. Né? Jesus, no versículo 31, ele fala: e Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. É uma coisa diferente. Quando você fala para uma pessoa que crê, ele interpreta de uma forma. Quando você fala para uma pessoa que não crê, ele se torna resistente. Né? Porque a resistência não é somente por causa de Jesus Cristo, mas é por causa que quando a pessoa crê, a pessoa se torna nova criatura. As coisas velhas se passam e os olhos caem, as escamas caem dos seus olhos, a mente é desbloqueada, porque você começa a ter uma visão celestial, uma visão espiritual, e você começa a entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Né? Como diz em João capítulo 1, versículo 1, né? Versículo 12, capítulo 1, versículo 12, que diz, né? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aquele que crê na palavra, nas palavras de Jesus, na verdade de Jesus. Então, para a gente poder
entender Jesus, nós temos que crer. Quando você fala, você quer aceitar Jesus, a pessoa fala assim, não, eu já tenho Jesus, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus sim, tal. Não quero aceitar não, já tenho ele já, tá aqui comigo. Esse aí está resistente, ele não crê. Ele está só dizendo, ele fica resistente, ele não quer aceitar aquilo que a palavra verdadeira diz. Porque se perguntarem para mim, você quer Jesus? Eu falo, eu quero. Mas você já aceitou, pastor? Mas eu quero de novo. Eu nunca vou me cansar de dizer que eu quero esse Jesus. Eu nunca. Eu quero Jesus porque eu creio. Né? E aí ele fala, Jesus disse, João 8,31, aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, segundo, Jesus falou para os judeus que creram nele. Aqueles que creram nele entraram no trem. Lembra que eu falei aqui no antecipado? Entrou no trem, ou seja, entrou no foguete. Quando você entra nesse foguete, você já deixa de ser cidadão terreno e você passa a ser cidadão celestial. Então não tem como você sair. Não tem motivo. Não tem desculpa. Não, a vida está muito ruim, pastor. Eu estou sofrendo, está muita luta, muita dificuldade, eu não estou aguentando mais. Eu tenho uma experiência de uma pessoa que ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu fui na igreja, mas você não foi mais por quê? Pastor, a vida minha começou a mudar. Eu fui para a igreja e as coisas pioraram para mim. Eu falei, não, meu irmão, não piorou não é possível, você está enxergando de outro lado. Não, pioraram sim, porque começou a dar errado as coisas, eu comecei a não entender certas situações que estavam acontecendo comigo, estava piorando. Eu falei, não, mano, sabe o que acontece? Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor Salvador, a coisa não piora, a coisa não acontece. É que as coisas ruins, ela vem à tona. Para você o quê? Para você resolver. É que a gente estava num tremedal de lama e a gente não estava vendo o tremedal de lama. Quando você aceita Jesus, as suas escamas dos olhos caem, você creu nele e você, rapaz, olha só que coisa. Aí você vê um monte de coisa errada. Aí você fala, não quero mais não. Não, você tem que estar vendo a lama que você está. É igual os porcos, né? Os porcos estão lá. O exemplo dos porcos é fundamental, né? Você bota lá, a pessoa está no chiqueiro, rodado na lama, na sarjeta, na bebedeira, nas drogas. Você vai tirar ele de lá, lava ele, limpa ele, daqui a pouquinho. Como ele não creu, ele não se converteu, ele volta para lá. Ele prefere lá é mais fácil, entendeu? Não, que isso, que trabalheira, tem que limpar todo dia, tomar banho, sujeira. Aí você não sabe. Então, quando aqueles que não creram, né, não podem ver a glória de Deus, não entendem. Né? O apóstolo Paulo, né, Saulo de Tarso, ele ficou um tempão perseguindo os cristãos, mas chegou um dia que uma luz brilhou e ele falou assim, e Jesus chegou para ele e falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou, quem és tu, Senhor? Ele falou, sou Jesus que você me persegue. Está lá em Atos capítulo 9. Eu sou Jesus que tu te persegue. Aí ele ficou assim assustado, Jesus que me persegue? Eu estou perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo os cristãos. Aí ele começa a cair a ficha. Estou aprendendo. Como que Jesus está vivo? Vai para a casa de Ananias, lá na rua direita, tal, assim, assado, que vão falar para você. Aí falaram da palavra, a primeira coisa que aconteceu nele, as escamas dos seus olhos caíram, as escamas espirituais. E ele creu. Quando ele creu, abriu o livro. Ele começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ai, que coisa linda e maravilhosa. Né? É interessante. Maria Helena, que está aí, ela esteve no gabinete comigo e falou, pastor, eu pensei que eu não tinha pecado. Meu Deus, agora eu estou vendo que eu sou pecadora. Eu falei, converteu, creu, aceitou Jesus, maravilhosa. Aí agora entrou no foguete para o céu, agora não quer sair mais. Pode estar em Brasília, pode estar onde for, pode acontecer o que for, mas desse barco eu não largo. Eu estava pregando ontem, amado, sobre como que Jesus levou a palavra para Pedro. Amado, Pedro é um turrão,
teimoso, e uma pessoa que tinha uma índole muito difícil. Maria Helena, verdade, muito difícil, uma pessoa, ele era muito difícil. Então Pedro, o que aconteceu? Jesus foi, aí se você compara, eu comparei o texto de Mateus 13 com Lucas capítulo 5, Mateus 13 também, eu não posso afirmar, mas ali está ele pregando a semeadura. Eu sugeri que Jesus estava, no Lucas capítulo 5, diz que tinha uma multidão seguindo ele, ele viu Pedro arrumando as redes no barco e pediu o barco emprestado a Simão. Mas a multidão estava apertando Jesus. Jesus não estava tendo espaço para pregar para a multidão. Ele pediu um barco emprestado para poder ir para a água, na água da praia, ele ficou sentado no barco pregando. Mas a intenção de Jesus ali era a multidão, mas não era só a multidão, era o discipulado. O primeiro discípulo dele foi quem? Foi Pedro, Tiago e João, amados. Porque ele já estava de olho. Quando ele foi para a beira da praia, ele estava falando sobre a semeadura. Eu peguei o texto de Mateus 13, fiz uma correlação ali, que está ali, que ele saiu, tinha uma multidão, é bem parecido o texto. E ele pregando para a multidão, eu estou falando, uma semente caiu à beira do caminho, veio o Satanás pegou e roubou. Veio outro que caiu no meio dos espinhos e o sufocou, a semente não brotou. A outra caiu em solo rochoso, mas teve uma que caiu em boa terra. E ele falando isso, pregando, e Pedro estava ali limpando a rede, só ouvindo ali, De repente, Jesus chega para ele e falou: o senhor pode me emprestar o barco para eu ir ali? Que a multidão está me apertando, está em Lucas capítulo 5. A multidão está me apertando e eu vou ali para a praia e eu prego ali melhor. O senhor pode me levar ali? Aí Pedro, Tiago e João entraram no barco e viram aquela multidão e levaram Jesus até ali na beira da praia e Jesus continuou pregando. É diferente ele pregar para a multidão de longe e pregar dentro do barco. Estar do lado de Jesus, entrar no barco com Jesus, você não sai mais. Você só sai do barco quando, pastor? Quando Jesus Cristo chama você para andar sobre as águas. Que isso, pastor? Mateus capítulo 14, você vai lá ver, e Jesus falou assim: pessoal, vai para o barco na frente que eu vou depois. 3 horas da manhã Jesus foi lá, chamaram Jesus de fantasma, depois, não, sou eu. Aí Pedro chegou e falou assim: Jesus é você mesmo, então me deixa andar sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas. Você só sai do barco para ver o milagre de Deus, para ver a glória de Deus, para ver a manifestação do poder de Deus, porque você nunca mais, Maria Helena, vai sair desse barco que está Jesus. Eu nunca mais vou sair, não importa a dificuldade, a luta que a gente pode passar, mas do barco eu não saio mais. A gente só sai para a glória. Aleluia. Por mais que eu possa me sentir machucado, ferido, acusado, abatido, destruído, mas eu tenho Jesus no meu coração, porque eu creio. A verdade, se permaneceres em minha palavra, eu quero permanecer nessa palavra, João 8,32, se permanecer verdadeiramente, você é discípulo de Jesus. E Pedro entrou no barco, quando Pedro viu, e Pedro chegou aí, Jesus falou assim: eu vou ter que ganhar, para ganhar Pedro eu vou fazer outra coisa, eu vou levar lá para o fundo e vou pescar, porque ele a noite toda não pescou nada, e eu me interesso, eu quero discipular Pedro, Tiago e João. Vão ser aqueles que vão subir no monte comigo da transformação, são aqueles que vão entrar, os 3 que vão entrar dentro da casa de Jairo, onde a filha morreu, e eu vou ressuscitar, e eles 3 vão entrar comigo lá, junto com os pais da menina, de Talita. Ou seja, pessoas que ficaram ao lado de Jesus. Pedro, Tiago e João. João que escreveu o Apocalipse. Pedro que escreve as cartas. Pedro que foi aquele que pregou o Atos dos Apóstolos. Foi aquele que entrou no barco e nunca mais saiu. Dá glória a Deus. Eu acho a palavra de Deus é muito gostosa, é muito maravilhosa. Como é que eu posso largar essa palavra, Maria Helena? Eu não posso largar essa palavra. Valquíria, não se pode deixar essa palavra. Eu tenho que fazer, sabe o quê? Passar para os outros, porque é muito boa, é muito gostosa de se passar. Mas os discípulos que não creram respondem: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? A pessoa tem resistência, ela cria resistência, ela não sabe, ela não entende, ela não ouve,
E tem uma coisa que eu vi uma vez uma pessoa pregar e falou assim: você abençoa uma pessoa, que Deus te abençoe, meu irmão, a todos nós. Eu fico, todos nós, parece aquele, pum, é uma rejeição. Uma pessoa falou que isso é rejeição a sua palavra, a todos nós. Não, mano. Deus te abençoe. Opa, recebo. Me abençoa, Marilena, eu recebo. Eu recebo. Agora, se eu quiser, eu te abençoo também. Mas eu nunca vou rejeitar, eu nunca. Você quer aceitar? Eu quero de novo. Quantas vezes? 10.000. Eu estou na palavra, eu quero permanecer na palavra. Então, amados, Pedro ali, Tiago e João entraram no barco para nunca mais sair. É interessante você ver a história do barco. Eu vou pregar isso domingo, hein? A história do barco. Quem entra no barco, tem até louvores do barco, né? A gente que entra no barco é maravilhoso, porque Pedro depois ele tentou sair do barco. Quando Jesus foi para a glória, ou seja, foi morto, ele chegou e disse que não conhecia Jesus. Mas ele tinha entrado no barco. Aí o que aconteceu? Ele foi, em João capítulo 21, ele entra no barco e vai pescar com os seus discípulos. De repente Jesus está lá na praia fritando peixe. Oi, vocês aí do barco aí, tem peixe para me levar? Ih, não tem peixe não, tá sem peixe. Então joga a rede para o lado direito aí que vocês vão pescar. 193 peixes. Meu Deus. Pedro, quando ouve aquilo, é o Senhor. Mergulhou, botou a roupa, tirou e mergulhou na praia. Foi nadando até a praia, viu o Senhor. Jesus falou assim: Pedro, tu me amas. Tu me amas mesmo, tu me amas com amor, né? O amor filho, não, eu quero um amor puro. Eu, filho, eu te amo como um amigo. Mas você ama mesmo? Tu me amas mesmo? Tu apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Tu ama filho? Ou você ama verdadeiramente, sem condições? Você ama-me agapau, que é o verbo no grego, ágape. Ele, eu te amo, e ficou triste, porque ele negou Jesus 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes, e ali ele voltou para o barco. Amados, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não importa as circunstâncias que você está passando, não importa a luta, a dificuldade, né? A gente passa por tempestades, porque o barco está no mar. Ele não está em terreno rochoso, à beira do caminho, é terra fértil. O mar representa muita coisa para Jesus. O mar foi referência para Jesus dizer: o sinal que eu vou te dizer é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na boca de um peixe. É um mar que não tem como você fixar os seus pés. Como diz em Ezequiel 47, você vai andando e entrando até a água não comportar mais, porque você vive dependendo do Espírito Santo, dependendo de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus me chama, Jesus está conosco, hoje, amanhã e sempre. Ele é o Senhor das nossas vidas. Deus abençoe vocês, fica com essa mensagem, guarda e compartilha para um monte de gente que você puder conhecer, para que essa pessoa possa entender que vale a pena, vale a pena. Vale a pena muito, mas muito, muito. Vale a pena ser Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Vou botar um louvor aqui para a gente estar encerrando. Em nome de Jesus, um louvor abençoado aqui para você ouvir. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu gosto muito desse louvor aqui, ó.
Jesus. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Nós nunca estamos sós. Amém? Ele está conosco. Ele é o Deus do secreto. Vai para o seu quarto e se tranca. Ora pela minha filha esse louvor, ela que está cantando e meu genro tocando. Ora por ela, Vanessa. É uma bênção de Deus na minha vida. Eu a amo muito e quero vê-la na casa do Senhor. Deus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor. Que a graça de Deus envolva o coração de vocês. Paz de Jesus. Quinta-feira, de 8 a 8h20, 8h25, eu estou sempre trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Pode compartilhar. Pode, que pessoas que ouvirem vão entender que vale a pena servir ao Senhor. Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. Amém.